Próxima questão. Do 8º exame da OAB. A Convenção sobre os Direitos da Criança estabelece, essa é uma questão também, uma questão que eu considero difícil, um nível bem profundo, que você precisava saber sobre a Convenção dos Direitos da Criança e Adolescente, e você precisava saber também sobre o ECA, certo? Então, uma questão que eu considero difícil ela. Então ele vem, ó, a Convenção sobre os Direitos da Criança e Adolescente da ONU, né, estabelece que os Estados-partes reconhecem a importância da função exercida pelos órgãos de comunicação social, devendo assegurar o acesso da criança à informação. Do mesmo modo, o Estatuto da Criança e do Adolescente assegura que a informação é um direito da criança e do adolescente. Então, acerca da política de informação envolvendo menores, assinale a afirmativa correta. Então, a letra A, ele vem. No que concerne às medidas específicas de proteção, é incabível qualquer que seja o estágio de compreensão da criança, prestar-lhe informações sobre os motivos que determinam a intervenção, o que será informado apenas aos pais e responsáveis. Pessoal, está errada essa questão. Isso está previsto no artigo 100, parágrafo único, inciso 10 do nosso ECA. E é o seguinte, o erro da questão é que, ele joga aí na tela, ele fala, ó, é incabível a qualquer que seja o estágio de compreensão. É errado, o artigo 100, inciso 10, parágrafo único, fala exatamente o contrário. Então, ó, se a criança ela tiver um nível de compreensão, se ela conseguir entender do que ela cometeu, do que ela está envolvida, ela tem que sim ser informada sobre os motivos pelo qual ela está sofrendo aquela intervenção, aquela medida socioeducativa, ok? E isso também vai ser informado, não é apenas aos pais, isso também vai ser informado aos pais e responsáveis. Então isso é informado tanto à criança quanto aos pais e responsáveis, porque o ECA, ele trouxe a ideia da autonomia do sujeito e trouxe essa ideia de que a criança e o adolescente também tem esse direito à informação e esse direito a ser considerado uma pessoa autônoma, ok? Beleza? Então, está errado esse item A. Vamos ver a letra B? Letra B. Deve haver o encorajamento dos órgãos de comunicação social a levar em conta as necessidades linguísticas das crianças indígenas ou que pertençam a um grupo minoritário. Gente, isso está correto, está previsto no artigo 17, item D de dado da Convenção dos Direitos da Criança e Adolescente da ONU, que o Brasil ratificou. E aí é essa questão que a gente marca. Então, esses órgãos de comunicação social, eles devem levar em consideração essas características dessas minorias étnicas. Então, não só a criança indígena, mas a criança quilombola, cigana, enfim. Infelizmente, isso ainda não está sendo praticado ou é muito pouco praticado no nosso Estado brasileiro. São poucos casos, inclusive, que a gente tem de uma proposta de comunicação específica para a criança indígena e, inclusive, para a população indígena. A gente teve alguns avanços com relação à questão do Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, que permite a educação indigenista, que ela seja específica, que tenha uma proposta pedagógica própria dessa comunidade indígena, mas na prática o que a gente vê
é ainda uma dificuldade da aplicação desse direito dessa comunidade indígena. E aí, mais especificamente, dessa criança e desse adolescente. Então, a letra B está correta, é o que a gente marca, beleza? Letra C. Os proprietários das lojas que explorem a locação de fitas de programação respondem pela falta de informação no invólucro sobre a natureza da obra e a faixa etária a que se destinam, isentando funcionários e gerentes. Pessoal, essa é uma outra questão também que, se você não soubesse o conteúdo do artigo 77, que é onde está previsto esse conteúdo, o artigo 77 do ECA, se você não soubesse o conteúdo, você, por uma questão de uma razoabilidade, você já descartaria essa questão. Porque, ó, joga aí na tela, você isentar gerente e funcionário da responsabilidade não parece razoável, né? Então, o ECA, ele considera solidário todos esses atores do mercado que atua no mercado de locação de fitas, de DVD, né? Fitas, bem difícil hoje em dia a gente encontrar, né? DVD, né? Agora o Blu-ray, né? Beleza? Então, está falso essa questão, está previsto no artigo 77 do nosso ECA, porque ele amplia, considera também responsável os gerentes e os funcionários. Beleza? Então, falso. Letra D. A criança tem direito à liberdade de expressão, que compreende, inclusive, liberdade de procurar, receber e expandir informações e ideias sem restrições, de forma oral ou por qualquer outro meio à escolha da criança. Pessoal, isso também você poderia excluir, porque, joga aí na tela, ó, todos essas nomenclaturas, cadê? Perdão, aqui, aqui, ó, sem restrições. Toda essa coisa, nunca, sempre, jamais, somente, você já sabe, né? Você que está se preparando para qualquer concurso público, inclusive para a OAB, fica atento quando tem somente, apenas, e excluindo. Fica atento que provavelmente essa questão está errada. Essa aqui não é diferente. Essa aqui, ela diz que a criança vai ter um direito à liberdade de expressão sem restrições. Então, é lógico que essa liberdade de expressão, ela tem um limite, inclusive para proteger a própria dignidade da criança, né? Então, isso está previsto pela Convenção dos Direitos da Criança e Adolescente. Lá no nosso artigo 13, item 2 da Convenção, está previsto essa proteção e essa restrição. Ele diz, ó, tem restrição sim, e essa restrição é para proteger a própria criança ou então para proteger a moral, os bons costumes, a sociedade, ok? Então, até porque a gente sabe que os direitos fundamentais, nenhum direito fundamental, ele é absoluto. O exercício de qualquer direito fundamental, ele tem limitações. Isso também é um conceito básico que você tem que compreender, beleza? Então, letra D está falso.